Bom demais estar aqui com os irmãos. Quanto tempo que a gente não se via. Vamos orar ao Senhor, vamos agradecer a misericórdia dele sobre nossas vidas e a fidelidade dos irmãos. Ainda há um reino a ser mantido por nós, servos de Deus. Ainda há um reino a ser provido com pessoas, com finanças e, acima de tudo, com vidas. Senhor Jesus, nós queremos te agradecer nessa noite, Pai querido, pela fidelidade dos seus servos, pela disponibilidade, ó Deus, mesmo pela coragem, ó Pai, de estar reunido na tua casa, ó Pai, para louvar, bendizer o teu nome e, acima de tudo, ó Deus, sustentar o reino com as suas vidas, com as suas finanças, ó Pai, colocando assim as suas famílias, ó Deus, aquilo que tem de melhor no seu altar. Abençoa, Deus, cada um aqui, abençoa aqueles que estão em casa, ó Deus. Dê para eles uma noite tranquila, em paz, que possamos juntos olhar para a sua palavra, ó Deus, e ser inspirados, ó Deus, pelo teu Espírito. Fique conosco nessa noite e abençoa-nos em nome de Jesus. Amém. Eu queria que, amados, bom demais estar aqui com vocês. É muito bom estar com vocês. Eu queria que você abrisse sua Bíblia no capítulo 6 de Daniel. Eu imagino que os irmãos já tenham, mais de uma vez, ou por muitas vezes, até eu mesmo já falei várias vezes no livro de Daniel, e é impressionante aquilo que Deus faz na vida de um servo dele. Como Deus cuida de todos os detalhes, como Deus cuida de todas as coisas, e para onde Deus está conduzindo o seu povo, está conduzindo a igreja, está conduzindo a história daqueles que confiam nele. Vamos ler junto esse que é um dos textos mais bonitos da Escritura. Sem dúvida nenhuma, a Bíblia é maravilhosa, mas esse relato, ele é um relato profundo, que mostra como Deus age, como Deus intercede, intervém na vida daqueles que ama. Daniel, na cova dos leões. Pareceu bem a Dario constituir sobre o reino 120 presidentes que estivessem sobre todo o seu reino. E sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um dos quais... Sobre eles 3 príncipes, dos quais Daniel era um, aos quais estes presidentes dessem conta, para que o rei não sofresse dano. Então mesmo Daniel se distinguiu dentre os príncipes e presidentes, porque nele havia espírito excelente. E o rei pensava em constituí-lo sobre todo o reino. Então os príncipes e os presidentes procuraram achar ocasião contra Daniel a respeito do reino, mas não podiam achar ocasião ou culpa alguma, porque ele era fiel e não se achava nele nenhum vício. Continuando o texto, irmãos, que estão com a Bíblia aberta, e assim a gente continua olhando para o texto e entendendo como Deus trabalha na vida daqueles que estão próximos dele. O livro de Daniel, se você começar lá no primeiro capítulo dele, logo na introdução, a gente começa a enxergar o ambiente histórico, aquilo que acontecia na época em que foi escrito. O cerco, a invasão, como 3, 4 jovens foram levados cativos para a Babilônia por Nabucodonosor. Nabucodonosor, filho de Nabopolassar, e eles tinham acabado de se livrar do domínio do Império Assírio, e eles começavam a dominar, começavam a invadir e tomar todas as cidades próximas e fazer com que a Babilônia se transformasse num grande império. Sem dúvida nenhuma, esse homem, Nabucodonosor, em que a Bíblia se refere a ele era um militar exemplar, ele era um líder, organizador exemplar. O homem era extremamente inteligente, jovem, destemido e com muita vontade de dar continuidade àquilo que seu pai vinha fazendo. Nabucodonosor, então, ele começa a construir um império. E Daniel, nesse momento, ele é testemunha do que vem acontecendo nesse brilhante momento do império que nasce.
E esse império que nasce, ele coloca o próprio povo de Daniel, que vivia um momento terrível de uma escuridão histórica, sofrendo pelos próprios pecados, porque já tinham sido avisados pelos profetas que aconteceria. Então esse momento da história, ele é bastante triste, e a Bíblia narra isso, e o salmista, lá no Salmo 137, no versículo de 1 a 4, ele descreve assim na sua canção, ele disse: junto aos rios da Babilônia, nós sentávamos e chorávamos, com saudades de casa, com saudades de Sião. Ali nos salgueiros penduravam as nossas harpas, e ali os nossos captores pediam canções e os nossos opressores exigiam canções alegres, dizendo: cantem para nós uma das canções de Sião. Como poderiam cantar as canções do Senhor numa terra estrangeira? E a gente consegue olhar para o coração do povo, e o povo vive um momento de abatimento profundo. Mas Deus, ele tem um propósito, e ele escreve a história do mundo através da vida dos seus servos. Uns profundamente tristes, profundamente abalados, deprimidos, sem conseguir sequer cantar, sequer lembrar dos cânticos que entoavam em Sião, a cidade de adoração, e outros que Deus coloca em posição estratégica. Quando nós olhamos para o momento que Daniel vive, nós entendemos que Deus coloca de maneira estratégica Daniel lá dentro do palácio. E quando coloca Daniel dentro do palácio, ele expõe Daniel a uma vida completamente nova e uma série de desafios. Imagina jovens que tinham sido educados, príncipes de Judá, eles eram expostos a todo mundanismo ou a toda depravação que existia nesses reinos da Babilônia. Facilmente as pessoas poderiam, ou eles, ou esses jovens, ou Daniel em especial, podia simplesmente se adaptar. É assim que a gente faz. Quando as coisas estão difíceis e complicadas, a gente procura se adaptar. Por que é que eu vou aborrecer o meu captor? Por que é que eu vou fazer alguma coisa diferente daquilo que eles fazem? Por que é que eu vou querer ser diferente? A Bíblia, ela diz que Daniel era um jovem que tinha sido educado, e aí a gente começa a perceber a mão dos pais, a mão dos professores que agiram sobre a vida desses jovens enquanto em Judá. Enquanto na terra, enquanto na casa, apesar de novos, apesar de jovens, eles já tinham recebido dos pais, da família, a base que precisavam para sustentar a sua fé. A gente pode chamar, e a gente pode dar um título para esse sermão, de que Daniel estava no lugar mais seguro da terra. E aí a gente pode começar a pensar a respeito disso. Quando nós fazemos essa afirmação, a gente pode começar a pensar a respeito disso. Por que o lugar mais seguro da terra, se o mundo estava em ebulição? Se as guerras aconteciam o tempo todo, em todo lugar, e as pessoas morriam, e ele estava cativo, e ele estava prisioneiro, e ele estava no palácio daqueles que o mantinham prisioneiro. Como transformar esse lugar no meu lugar de segurança? Como fazer desse lugar a minha fortaleza? Muitas vezes pequenas coisas têm feito a gente meio que perder o rumo, meio que perder a direção, porque para onde a gente olha parece que as coisas estão mais complicadas. E a tendência nesse momento é: será que Deus realmente está no controle das coisas? Daniel podia perguntar isso. Eu vim para cá cativo, eu sou da tribo, eu sou do povo escolhido, eu sou do povo da promessa. Por que que eu estou aqui e os profetas e eu mesmo cria e creio e continuo crendo que o Salvador vai sair dessa tribo e hoje eu sou apenas um prisioneiro? O que está havendo? Deus deve ter se enganado.
E o desenrolar da história e o desenrolar das narrativas, a gente começa a perceber que esse homem ele tinha qualidades excepcionais. Nenhuma diferente daquela que eu e você temos, que são inerentes, que são parte da nossa estrutura de filhos de Deus. Nós temos essas características também. E por que elas afloram de maneira tão convicta no coração de Daniel e muitas vezes não afloram de maneira tão forte e convicta no nosso coração quando nós buscamos a Deus e nós ainda duvidamos se o Deus que fez todas essas coisas no passado teria o poder de continuar fazendo hoje? O que há? Deus não mudou, nós não mudamos. Nós continuamos gente, nós continuamos com as nossas dúvidas, com as nossas fraquezas, com nossos tropeços, mas continuamos gente, não fomos transformados em super-heróis. Deus não colocou uma capa vermelha em Daniel e mandou, ele varreu o reino babilônico, ele mandou Daniel ser diferente na terra que ele estava e, acima de tudo, fazer diferença, mostrando que valia a pena servir ao Deus vivo. Ele era um homem extraordinário. Ele tinha uma percepção, ele tinha uma capacidade de enxergar as coisas, que mesmo vivendo no meio que tinha e passava por mudanças tão drásticas e rigorosas, ele não perde o equilíbrio, ele não perde a sanidade. Ele não começa a acreditar em mágica, ele não começa a acreditar em pedrinhas, em luzes, ele não começa a acreditar em nada disso, mas ele continua fiel àquilo que ele tinha, que era o conhecimento do Deus que podia fazer e era capaz de fazer todas as coisas, e era inclusive capaz de mudar a sua sorte lá no meio do povo, lá dentro do palácio da Babilônia. Ele tinha um relacionamento profundo com Deus, e bonito que ele tinha o pé firmado na terra, ele sabia o que estava acontecendo, o momento político que o mundo vivia, mas acima de tudo ele tinha a sua mente cravada, grudada e direcionada para Deus. Ele não propõe guerra, ele não propõe motim, ele não propõe tumulto, ele propõe uma mudança de dieta. Eu não quero e eu não vou me contaminar com as iguarias do rei, eu quero vegetais. E depois vocês olham se vai dar diferença ou não. Eles tinham uma tarefa, eles tinham que aprender a língua dos caldeus em 3 anos, para passar por um teste daqueles que serviriam lá dentro do palácio. Inteligência de Nabucodonosor. Ele trazia os jovens, os príncipes das cidades, colocavam esses príncipes a serviço dele, ensinava a cultura, ensinava a língua, ensinava a maneira desse povo agir. O que ele fazia com isso? Ele trazia esses jovens para dentro da sua própria cultura, passava a conhecer a cultura dos babilônicos, e acima de tudo, os babilônicos também conheciam as suas culturas, e eles o respeitavam por isso. Quando Daniel se posiciona e fala, olha, eu não quero e eu não vou me contaminar, ele passou a ser respeitado por isso. Se ele tivesse se contaminado, se ele tivesse caído na gandaia, se ele tivesse enchido a cara, ele seria mais um babilônico. Ele seria mais um cativo entre tantos outros. Ele seria apenas mais um homem no meio de tanta miséria. Mas ele se posiciona, ele fala, eu não vou, eu não quero, eu sou de Jesus, portanto eu digo não ao pecado, eu digo não às drogas, eu digo não à prostituição, eu digo não à vida fácil, porque eu sou de Jesus e a minha vida tem que refletir aquilo que eu sou. Será que a gente sabe quem é nesse contexto? A história que está sendo escrita com a minha vida e com a sua vida, você sabe qual é o seu papel nela?
ele tinha uma tremenda paciência e uma grande capacidade de adaptação, em termos culturais. Ele conseguia enxergar as coisas como funcionavam, usava a sua inteligência emocional e ele se posicionava de maneira paciente, aguardando as coisas acontecerem no tempo de Deus. Ele entendia, como nós entendemos, que os planos de Deus, ele está em movimento, e Daniel enxergava que os poderes terrenos, eles são temporários. Quantos ele já havia visto nascer e morrer, quantos déspotas ele já havia enxergado que assumiram o poder e morreram em seguida. Era só olhar para a história dos reis de Israel, ele via que não durava muito. Por mais infame, por mais tirano, por mais poderoso, eles nasciam e morriam num tempo extremamente curto. Daniel ele conseguia enxergar com uma visão ampla o que acontecia no mundo. E ele aguardava com paciência aquilo que Deus queria fazer na vida dele. No capítulo 6, onde nós lemos, Daniel já está lá com seus 85, 90 anos. Experimentado, e nós quando olhamos para a história para o passado, e a gente vê que Daniel, na vida dele toda, ele teve um crescimento, ele seguiu crescendo, não só intelectualmente, não só em influência, não só em conselho, mas crescendo na paciência, na sabedoria, no esperar em Deus, saber que Deus tinha algo a mais para ele, que a vida dele não era só aquilo, um cativo em Babilônia. Ele era um servo do Senhor e sabia que Deus cuidava dele. E ele sabia que os planos de Deus não poderiam ser frustrados, porque quando a gente olha para a palavra de Deus, a gente vê que Jó, ele reconhece isso lá no capítulo 42, no versículo 2, ele diz assim: sei que podes fazer todas as coisas, nenhum dos teus planos podem ser frustrados. Daniel sabia, Deus tinha um plano para ele, Deus tem um plano para vocês, amém? Os planos de Deus não podem ser frustrados, porque são os planos de Deus, não são os nossos planos, não é aquilo que eu quero fazer, não é a modificação que eu quero implantar, não é a direção que eu quero ir, mas é os planos que Deus tem na minha vida e na sua vida. Esses planos são importantes e eles não podem ser frustrados. Cabe a nós nos ajustarmos a Ele, entender a vontade de Deus na nossa vida e seguir a direção que Deus tem determinado para mim e para você. Ah, se nós pudéssemos enxergar de maneira tão clara como esse servo de Deus enxergava, e a diferença entre eles e muitos de nós, é uma só: nós conversamos pouco com Deus, perguntamos pouco para Deus o que Ele quer de mim. As nossas orações muitas vezes são me dá, eu quero fazer, eu quero isso, eu quero aquilo, quando na verdade Daniel, ele falava com Deus 3 vezes ao dia, e ele ajoelhava na presença de Deus para conversar com Deus. A Bíblia diz para louvar a Deus, e para dizer: Senhor, na sua grandeza, misericórdia e amor, o que tu queres de mim? Eu imagino que a resposta lá no coração de Deus para Daniel é a seguinte: aguenta firme, a pandemia vai passar, segura a onda, as coisas vão melhorar, espera, porque os meus planos, eles continuam se movimentando, apesar desse crescimento absurdo, fenomenal da Babilônia. Esse negócio não vai demorar muito, porque os reinos são implantados e existem e acontecem, porque Deus, na sua visão cósmica dos acontecimentos, Ele coloca reinos conduzindo toda a história para a grande vinda de Jesus Cristo, para a salvação do povo dele, e para nós podermos ser condicionados, novamente levados, conduzidos, para estarmos perante o trono dele e um dia ele dizer: vinde, benditos do meu Pai, possuir por herança o reino de Deus, está preparado para vocês desde a fundação do mundo. Esse é o plano de Deus para mim e para você, e ele não pode ser frustrado. Por isso que tudo o que acontece na história caminha numa direção só, para que eu e você
nos encontremos com Cristo na glória. Se a gente conseguisse na nossa vida em um todo enxergar de maneira clara como esse homem de Deus enxergava que Deus está no controle. E Deus mostrava isso para Daniel a cada fase da vida dele. Daniel, presta atenção, Daniel, olha como é que as coisas funcionam. Olha só como é que eu faço Nabucodonosor dizer que eu sou Deus. Olha como é que eu faço Ciro dizer que eu sou Deus. Preste atenção. Como é que eu faço Dario escrever lá e dizer que eu sou Deus? Preste atenção no que a história tem preparado para você, Daniel. Paciência, fé e devoção. Fé e devoção são fundamentos da vida desse homem. Deus faz com que a tirania dos homens ela acaba em louvor. Ele faz com que tudo o mal seja impedido. Tanto Nabucodonosor, o rei enfurecido, o rei mau, quanto Ciro, o soberano sábio e cordial. Deus diz para ele, olha, testifiquem da minha verdade. E ele escreve em Daniel no capítulo 6, versículo 26 e 27. Está no texto que nós estamos lendo junto aí. A Bíblia diz assim: Estou editando um decreto para que os domínios do império, os homens temam e reverenciem o Deus de Daniel. Quem que eles devem reverenciar? O Deus de Daniel, pois ele é o Deus vivo e permanece para sempre, aleluia. Isso é Dario escrevendo, isso é dito real. Esse homem está dizendo, permanece para sempre, o seu reino não poderá ser destruído, o seu domínio nunca acabará. Isso é uma certeza que Daniel tinha. Daniel só pensando consigo mesmo, ele deve ter dito, olha, ele só escreveu aquilo que eu já sabia. Ele só escreveu aquilo que eu venho falando para ele a vida toda, que eu venho afirmando para Nabucodonosor, que eu falei para Beltesazar, que eu falei para Dario. A minha vida, ela não é feita só de palavras e conselhos, a minha vida é feita de exemplo. A gente fala muito mais com a vida da gente do que a gente fala com as palavras. Ele livra e salva, faz sinais, maravilhas no céu, na terra. Ele livrou Daniel do poder dos leões. Edito para todo o povo, para todos aqueles que eram dominados pelo Império Medo-Persa. Não era pouca coisa, não. Tudo porque Daniel foi fiel, tudo porque ele permaneceu firme, tudo porque ele sabia para onde estava indo, para onde Deus o estava conduzindo. Daniel, irmãos, ele não só interpretava sonhos, ele tinha os seus próprios sonhos. As visões, a certeza que Deus mantém a promessa para o seu povo. Ele não se esquece. Deus tem o seu próprio tempo para fazer suas obras. Ele não atrasa, ele não adianta e ele não esquece. Ele vai fazer a sua obra na vida de cada um de nós. Porque Deus, ele consegue, ele vê as coisas numa visão completa e absoluta, enquanto a gente vê partes. Paulo diz, olha, hoje a gente enxerga como se olhasse através de espelhos borrados, mas um dia nós o veremos face a face. Um dia nós veremos ele realmente como ele é, como Deus é de verdade, na verdade, sem véu, sem púlpito, sem templo, mas nós, face a face, falando com Ele. Muitas vezes a gente quer apressar Deus para resolver os negócios. Quer mesmo que imprensar Deus, falar, olha, eu quero uma solução para isso, eu exijo, eu demando, eu ordeno. Não é isso que Deus faz? Enquanto Daniel orava durante 80 anos, ou se ele estava 85 anos, pelo menos uns 70 anos, Daniel orava, falou assim, o que você quer na minha vida? Já estou velhinho,
eu estou andando com um pouco de dificuldade, o que você quer na minha vida? Ele, calma, porque os meus planos, eles têm o tempo deles acontecerem. Jesus, ele fala isso também. Quando os discípulos apertaram Jesus e queriam saber o que ia acontecer, Jesus diz em Lucas, no capítulo 12, versículo 7, ele diz o seguinte: até os cabelos da cabeça de vocês são contados. Deus não está preocupado só com o Império Medo-Persa, Deus não está preocupado só com os acontecimentos globais, Deus está preocupado com cada um dos detalhes da nossa vida. Ele diz que até os cabelos que não estão mais aqui, eles estão contados. Deus cuidando de todas as coisas, ele diz assim, não tenha medo, vocês valem. Porque a grande pergunta é a seguinte: quem é que nós somos nesse reino? Aí Jesus falou para ele, presta atenção, olha para os pardais, olha para a própria criação de Deus, vocês valem muito mais do que isso, e Deus cuida dele muito mais de vocês. Essa é a percepção que Daniel tinha. Apesar de todo o rebuliço que acontecia na região, Daniel sabia, Deus continua cuidando de mim. Essas sucessões que aconteciam, no meio desse tumulto todo que acontecia, o Império Medo-Persa, ele começa a se reerguer, ele começa a se erguer nesse momento. E quando esse império começa a se erguer, quem está no caminho deles? A Babilônia. Enquanto tinha lá os seus generais na guerra lá fora, tentando reconstruir ou reconquistar aquilo que a Babilônia tinha perdido, um dos seus reis, o príncipe Beltesazar, ele fez uma festa. O interessante é que Daniel não estava nessa festa. E o mais interessante é o seguinte, o absurdo da própria festa, a capital estava cercada pelos exércitos de Ciro. Eles estavam imaginando uma maneira de invadir a Babilônia. Os soldados estavam fora em guerra. Daniel estava lá junto com o palácio, o rei, mãe do rei, a turma toda, e o cara chama 1000 soldados, ou 1000 pessoas importantes, 1000 selecionados, e ele começa a fazer uma festa. Em Daniel, no capítulo 5, 25 a 28. Ele começa a fazer uma festa. Enquanto ele está fazendo essa festa, Ciro, lá fora da cidade, ele fala assim, esse povo endoidou de vez. Até daqui do arraial a gente está ouvindo o barulho que os caras estavam fazendo. A Bíblia diz que Beltesazar, ele enche o pote, ele toma todas. E lá no meio do caminho, ele quer mostrar para esse povo que estava acompanhando ele, aquele monte de gente que gosta de estar perto de famoso, ele fala assim, olha, vou mostrar para vocês o que meu pai, meu avô trouxe lá de Israel. Traz para cá, vamos lá. Traz o que ele trouxe lá do templo. Eles trouxeram os utensílios do templo e ele falou, olha, isso aqui servia para os deuses dele, ou para o Deus deles lá. Agora vai servir, nós vamos homenagear os nossos deuses com o utensílio do templo deles. Deu ruim. Enquanto eles estavam fazendo isso, nesse meio dessa festança, Deus já tinha decretado a falência final do reino que estava sob o comando desse camarada aqui. Daniel, eu imagino que lá pela Santa, Daniel já sabe, eu já sei aonde vai acabar esse negócio, eu já sei onde isso vai acabar. Então eu vou para o meu quarto fazer o quê? Tentar dormir no meio daquela confusão toda, não imagino dormindo. Nem a mãe do rei estava lá. Até ela se afastou de tão depravado que era o negócio. Enquanto eles estão fazendo essa festa, Ciro está lá fora com seus soldados, seus engenheiros. O que acontecia na Babilônia, toda fortificada, mas o rio passava dentro da cidade. O rio passava dentro da cidade, eles tinham mantimento, eles tinham água, eles tinham a tranquilidade de estarem bem guardados. E Beltesazar fala, olha, ninguém vai entrar aqui intransponível, nós somos protegidos aqui dentro, vamos fazer festa. Mas enquanto ele está fazendo isso, alguns historiadores dizem que os engenheiros de Ciro começavam a desviar o rio. Começavam a fazer de uma maneira que o rio já não passasse mais por dentro da cidade, mas fosse desviado. O que acontece com o canal onde o rio passava?
ficou livre para a tropa inteira entrar enquanto o sujeito está lá, provocando Deus. Deus tão somente tira a mão dele e fala: opa, você está por sua conta agora. Vai em frente, festeje. Quando você está fazendo isso, Ciro está entrando na cidade. Outros intérpretes acreditam que o próprio povo já estava meio enjoado com aquela história toda e alguns dos desertores dentro da cidade abriam os portões. Então, essa possibilidade de invasão da cidade, ela tanto pode ter acontecido pela engenharia do exército de Ciro, como também poderia ter acontecido pelos portões ser abertos com aqueles que já estavam cansados de apanhar desse rei que era um sujeito do mal. E a Bíblia diz que um certo momento lá nessa festa que acontecia, aparece uma mão do homem, como a mão do homem escreve na parede a sentença de Belsazar. E a Bíblia diz que ele ficou com tanto medo que ele desconjuntou inteiro, ele começou a bater o joelho um no outro, que estava incomodando, estava em barulho. A gritaria das mulheres, o alvoroço daqueles que não sabiam o que estava acontecendo, o medo dele foi tão grande que ele desmontou. O Todo-Poderoso desmontou apenas com a sentença que Deus escreveu na parede para ele. A sentença que Deus escreve na vida dos homens é que vai fazer toda a diferença entre você continuar ou você deixar de existir. A sentença que estava escrita para mim e para você era a seguinte: porque o salário do pecado é a morte. Nós estávamos condenados à morte, mas a Bíblia diz que o dom gratuito, ou o dom grátis de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Deus já havia decretado para aqueles que pecaram que o pecado traria morte, que o pecado provocaria morte, morte eterna. Mas nós em Jesus temos a nossa sorte, a nossa vida mudada. Então, quando Deus escreve a sentença para esse homem na parede, ele começa a chamar todo mundo: por favor, tragam quem que possa traduzir esse negócio para mim. As palavras eram conhecidas, as palavras ele sabia o que quer dizer. Mene, ele sabia o que era. Tekel, parsim, ele sabia o que era, mas essas palavras soltas não tinham nenhum significado. Irmãos, prestem atenção numa coisa: quando a gente lê, e a gente lê de maneira solta e desgarrada, sem a presença do Espírito, são só palavras. Por isso que tem homens que conhecem a Bíblia profundamente, às vezes mais do que eu e você, mas não conhecem o Deus da Bíblia e continuam se perdendo, porque nós ainda não dissemos para ele, ainda não revelamos para ele a vontade de Deus através da sua palavra, ou seja, a salvação em Cristo Jesus. As palavras serão apenas palavras, enquanto o Espírito de Deus não agir no coração das pessoas, no meu coração, no seu coração, serão apenas palavras. E quantas vezes Deus deve estar avisando a cada um de nós através da palavra dele, não é? Quantas vezes a gente busca um texto, quantas vezes a gente ouve uma palavra que Deus está falando para você, mas falta tempo, falta interesse, falta parar para ouvir o que Deus está falando, interpretar através do Espírito de Deus: Senhor, o que tu queres na minha vida? E evitar uma grande tragédia, como esse homem está prestes a vivenciar. Eles começam a chamar todo mundo. Eu imagino que Daniel está lá do outro lado, num lugar longe, na casinha dele, tranquilo. E eles mandam chamar Daniel. A mãe desse camarada fala assim: olha só, chama aquele sujeito, porque ele já falou para o seu pai lá no passado, e o que ele falou era verdade. Ele vem interpretando a vontade de Deus dentro do império, e tudo que ele fala é verdade. Ele é realmente inspirado. Belsazar fala assim: olha, traga ele para cá, diz para ele o seguinte: se ele interpretar aquilo que é a verdade que está escrito nas palavras, eu dou para ele vestido, eu dou para ele cordão de ouro, e ele vai ser o terceiro cara mais importante do império, porque o cara mais importante do império estava lá fora ainda em batalha, ele estava ali dentro só fazendo besteira.
Daniel, ele não dá nem ideia para isso. Ele chega e fala: o que está acontecendo? Por que esse alvoroço todo? E o cara lá meio trêmulo aponta para ele: olha o que está escrito lá na parede, no reboco da parede lá, olha, em letras garrafais. Presta atenção no que está escrito ali. E Daniel diz para ele: simples. Você foi pesado na balança da justiça, foi encontrado em falta, você vai morrer e o reino vai ser dividido entre 2 reinos, Medos e Persas. Simples, posso voltar a dormir? Enquanto ele está vestindo Daniel lá com seus vestidos de ouro, com as suas coroas de ouro, Ciro está entrando na cidade. Ciro entra na cidade e seus soldados não têm trabalho nenhum. Cidade está dominada, reino caído, e Belsazar foi prestar contas. Porque ele tinha uma vida toda desregulada, uma vida toda transtornada, e ele foi desafiar o Deus de Daniel. Foi desafiar o Deus, que é Deus sobre todos os deuses. Daniel também ele tinha uma excelência de espírito, ele tinha uma boa consciência perante Deus e os homens. Ele não era só correto com Deus, ele era correto com Deus e era correto nos seus negócios. E muitas vezes, irmãos, eu já vi pessoas declararem: olha, eu tenho alergia quando alguém fia o nome dele dizendo que é crente. Não, pode confiar em mim que eu sou crente. Tem muito mau exemplo, tem muito mau testemunho rodando por aí, irmãos. E ser crente hoje já não é mais fiança para ninguém. É uma pena isso, né? Triste isso. Como uma pessoa falava assim: eu confio em mim porque eu sou crente, era para você levar o cara para sua casa e confiar nele plenamente, porque ele é crente em Jesus Cristo e a vida dele foi transformada. Mas tem tanta gente usando esse nome "sou crente" de maneira indevida, se portando, irmãos, muitas vezes como aqueles que nunca conheceram Jesus. Daniel era crente de verdade. Sujeito tinha uma linha, tinha uma qualidade moral, uma excelência espiritual fora do normal. Ciro invade a cidade, entrega para Dario, Dario começa a governar. Eu imagino que logo no início Dario já ouve falar de Daniel, fala: olha, presta atenção naquele cara lá, porque ele é um cara especial. Dario fala: olha, eu quero os 120 melhores que vocês tiverem aqui, porque esses 120 melhores são aqueles que estão preparados para ser os homens que vão representar o reino a partir de agora. E esses caras vão ser os cobradores de impostos, vão ser aqueles caras que vão cuidar da saúde, da educação, da ciência, tecnologia. Esses caras são os representantes do meu governo. Dentre esses 120, eu quero que vocês tirem 3, inclusive um deles é Daniel, porque esses aqui vão meio que gerir. Esses aí são lá os 3 poderes que vão gerir o negócio todo, e dentre eles Daniel. E Daniel começa a fazer um trabalho com tanta excelência que, em algum momento, o soberano diz: olha só, eu quero esse cara como principal, ele vai ser o segundo maior do reino. Porque esse sujeito, ele realmente extremamente eficiente, competente e honesto. Mas só, irmãos, que em qualquer cenário político, em qualquer momento da história, tem sempre aquele lado das pessoas que não ficam contentes com aqueles que fazem um trabalho bem feito. Tem sempre alguém para tentar minar um trabalho bem feito, para não gostar de ser conduzido por pessoas honestas. Desonestos não toleram pessoas honestas, isso é natural. Então, quando você é perseguido, quando você
é maltratado, ou quando você não é muito bem entendido, porque você é honesto, é sério e faz as coisas da maneira correta, entenda uma coisa, isso é natural. Daniel passou por isso. Você provavelmente vai passar por isso em algum momento da sua vida. E o que eu quero dizer para você é o seguinte: mantenha-se firme, mantenha-se leal à palavra, mantenha-se leal àquilo que você professa ser cidadão do reino dos céus. Você não tem que ser diferente, porque as pessoas acham que você deve ser diferente. Você imagina nessa confusão política toda a quantidade de oportunidades que apareciam para aqueles que eram desonestos. Amigo, o reino todo bagunçado, é hora de se dar bem. Um país inteiro bagunçado, é hora de se dar bem. E Daniel continua na mesma toada dele: olha, eu vou fazer o meu melhor, vou fazer aquilo que eu sei, vou fazer de maneira excelente. Vou fazer isso não porque eu goste do Dario, eu vou fazer isso porque eu sou um servo do Senhor Jesus. Eu faço melhor em tudo que faço, não porque o meu chefe é bonzinho, mas porque eu tenho que prestar contas a ele, e acima de tudo eu tenho que prestar contas a Deus. Porque algum dia alguém vai me identificar e vai falar assim: aquele camarada é crente. Como eu já ouvi em alguns casos, a pessoa fala: eu sabia que tinha alguma coisa diferente de você, não sabia o que era. Porque eu não preciso falar, eu preciso viver, eu preciso ser, porque as pessoas, ela entende quem você é na sua maneira de se portar na sua vida secular. Você não precisa sair com a Bíblia aberta, gritando a todos os pulmões que você é o cara mais crente do mundo, enquanto você está devendo na loja do Tidinho. Não vai convencer ninguém, né, irmã? Até porque vai chegar aqui, vai te encontrar aqui e falar assim: ah, não é. Misericórdia, né? Não é. Não é o que eu falo, cara, é o que eu sou. É o que eu sou. E a Bíblia diz o seguinte: Daniel, ele conseguiu arrumar, no momento, 120 inimigos, mais um monte de prefeitos, governador, todo mundo queria ver Daniel pelas costas, queria que Daniel saísse do cenário, porque sabia que seria portas abertas para eles se darem bem. A Bíblia diz assim, ó: finalmente esses homens disseram, lá no meio do capítulo, disseram: jamais encontramos algum motivo para acusar Daniel, a menos que seja relacionado com a lei de Deus. Olha, eles não acharam nada, nenhuma razão para que Daniel pudesse ser expulso, morto, preso. Eles não acharam nada. E aí, irmãos, eles são obrigados a apelar para a condição mais forte de Daniel, a característica mais forte de Daniel. Onde que eles foram mexer? Eles foram mexer com Deus de Daniel e foram mexer com a fé de Daniel. E aí falaram lá para o rei, disseram: olha, a gente precisa... Imagina aquele monte de bajuladores entrando no reino, falando: Dario, viva para sempre, você é o rei dos reis. Vamos fazer um decreto para todo aquele que não te louvar, não te orar para você nesse mês, que seja morto. Escreve isso aí, porque ele sabia que o costume dos reis, dos medos e persas, é o seguinte: o que o cara escreveu, assinou, carimbou, já era. É lei e ela vai ser cumprida de qualquer maneira, nem que o rei morra. Então, Dario, escreve aí. Dario cheio de orgulho, que era natural de um grande conquistador. Ele vai lá e escreve, mete o anelzão dele, sela, fala: olha, nesse mês ninguém pode orar a Deus nenhum, porque esse é um decreto do rei. Daniel tinha duas possibilidades, nós temos duas possibilidades sempre. Uma de nos escondermos. Não sou de Jesus porque o bicho está pegando. Deixa a tempestade passar, depois eu falo: olha, sou de Jesus. Estou em perigo agora, não vou falar que eu sou de Jesus de jeito nenhum. Mas depois que passar o perigo, eu digo que sou. Daniel, ele tinha duas possibilidades. Uma, ele se escondia. Orava a Deus em qualquer canto. A gente pode orar em qualquer lugar. Deus ia ouvir Daniel. Mas ele fala: Daniel, o que está vendo com você, Daniel? O que foi que houve com a nossa proximidade? Que você agora está se escondendo, está com medo de mim, está com medo dele, está com vergonha, está com o quê? Ou Daniel podia chegar lá para Dario e falar: Dario, quebra meu galho, né? Muda esse negócio. Mas ele soube que o decreto tinha sido assinado, carimbado, rotulado, não tinha como mudar. O que Daniel faz, irmãos?
Leia o texto, é maravilhoso. Daniel sobe para o seu quarto, como ele fazia todos os dias, com a janela aberta, escancarada, lá no terceiro andar, de frente para Jerusalém, de frente para as praças, e Daniel volta a falar com Deus. Bonito disso tudo é que a Bíblia diz como eles pegaram Daniel, como é que eles pegaram Daniel no flagrante. A Bíblia diz assim, então aqueles homens foram ver e encontraram Daniel orando, pedindo ajuda. Moça, tudo que nós pedimos, jovem, moço, velho, tudo que nós precisamos é pedir ajuda. Pedir ajuda para quem? Pedir ajuda para Dario, pedir ajuda para Nabucodonosor, pedir ajuda para quem? Com quem que Daniel estava conversando nesse momento? Daniel fala, Senhor, o rei disse que aquele que orasse iria para a cova dos leões. E eu não vou deixar de ter essa conversa diária contigo, apesar dos grandes movimentos que acontecem, a gente não vai deixar de conversar. Ele finaliza a oração e ele deve ter dito assim, seja feita a tua vontade, como Jesus disse, seja feita a tua vontade. Eu sou teu servo, seja feita a tua vontade. Irmãos, e aí eu comecei a pensar qual era o título que você daria para essa nossa reflexão hoje. Aonde Daniel estava? Estava num palácio em plena revolução, ebulição, mudança de governo. Daniel estava com 85, 90 anos. O que aguardava Daniel era uma conversa direta com o rei, ou com o governante. A sentença dele estava certa. Eu só consigo pensar num título para esse. Daniel estava no lugar mais seguro da terra. Judá não era seguro. Ele já tinha sido cativo, trazido de lá. Estando junto com Nabucodonosor, não era seguro. Nabucodonosor já tinha morrido. Belsazar já tinha morrido. Dario era o novo governante. Aonde era o lugar mais seguro para este homem? Na presença do Deus que ele cria e que nós cremos que é o Deus capaz de fazer todas as coisas. Um Deus que não muda os seus projetos, um Deus que não muda os seus planos. E Daniel deve ter pensado, são só alguns leões. Se eu continuar depois, a glória será de Deus. Se eu não continuar depois, eu estarei com Deus. A glória será minha. O que escolher? E quando ele chega na presença de Dario, Dario fala para ele, Daniel, eu fiz tudo o que eu podia fazer, mas o decreto não pode ser mudado. Sinto muito, você vai ser jogado para os leões. E eu espero que o Deus que você confia nele, que ele possa te salvar dos leões, da fúria dos leões que não comiam há semanas. A pedra foi colocada, Daniel foi jogado, a pedra foi colocada, o rei não consegue dormir. No outro dia, pela manhã, ele se dirige, ele chega até lá e pergunta para Daniel,
Daniel, servo do Deus vivo. Daniel, servo do Deus vivo. Eu acho que esse, de todos os títulos que Daniel foi chamado em toda a sua vida, nenhum título é mais importante do que esse, para quem espera em Deus. Imagina alguém chamando você pelo seu nome e dizendo: servo do Deus vivo. Todos somos servos do Deus vivo. Levante sua mão. Aleluia. Esse é o título que todos nós queremos. Eu imagino que Daniel tem uma noite tranquila. Daniel, quando chega, encontra todos os leões famintos, absolutamente famintos. Ele encontra o anjo do Senhor e Daniel, olha só, o leãozinho vai dormir agora e a gente vai conversar a respeito de alguns assuntos. Imagina que encontro maravilhoso, profundamente enriquecedor para a vida desse servo de Deus. Os leõezinhos dormindo, Daniel conversando e tentando entender por que Deus me poupou. Por que Deus me poupou? Porque, em primeiro lugar, do decreto de Dario, teria que sair o louvor a Deus. Dizer para ele: todos os povos precisam e devem e irão temer ao Deus de Daniel. Todos. Todos os povos. Eu pergunto para você, quem é que ia perturbar Daniel nesse momento? Quem queria entrar na cova dos leões para perturbar Daniel nesse momento? Ninguém. Mas você percebe uma coisa, irmãos, Daniel sai da terra dele ainda jovem. Daniel começa a passar pelas primeiras dificuldades, ele começa a ultrapassar os primeiros obstáculos. Olha como a história vai crescendo, e ela vai crescendo em complexidade, e ela vai crescendo em demonstração de poder de Deus na vida de Daniel. Daniel não saiu de Judá e foi jogado para os leões, não, irmãos. Daniel viveu uma vida toda, até chegar no momento em que Deus e Daniel tinham um relacionamento tão profundo. E Daniel confiava tanto em Deus, que os leões eram apenas mais um obstáculo. Eu quero que você leve essa pergunta para sua casa. Aonde você está é seguro? Nós entendemos nessa noite, irmãos, que o lugar mais seguro da terra é sob a proteção de Deus. Sobre a proteção de Deus. Larry Crabb, ele escreve um livro, ele diz o lugar mais seguro da terra. Ele começa a descrever alguns locais. E você vai descobrir que o lugar mais seguro da terra é aquele onde você se encontra na presença de Deus. Daniel estava na presença de Deus quando chegou. Daniel continuou na presença de Deus, apesar de todas as modificações que aconteceram naquele império. Daniel seguiu na presença de Deus mesmo na cova dos leões. O Salmo 27, no capítulo 27, no versículo 5, Davi, ele tem, ou o salmista, ele tem essa visão. Ele diz assim: pois no dia da adversidade ele me guardará protegido em sua habitação, no seu tabernáculo me esconderá, e me porá em segurança sobre um rochedo. A promessa que o salmista escreve e coloca na sua poesia, e serve para nós hoje. Salmo 27, 5. Mas a história de Daniel, ela não termina aí. Se a gente continuar lendo o livro de Daniel, nós vamos ver que as revelações que Deus tinha para fazer no mundo futuro, o Apocalipse ele ainda seria escrito por esse homem de Deus. Deus precisava de um homem confiável, Daniel. Deus precisava de um homem honesto, Daniel. Deus precisava de um homem de fé, Daniel. Deus precisava de um homem de coragem, Daniel.
Deus precisava de um homem que não pensava voltar atrás nos momentos difíceis. Daniel. Deus precisa de pessoas igual a vocês, porque vocês, irmãos, têm todas essas características. O que nós precisamos é coragem para que elas floresçam, para que elas aflorem nas nossas vidas. Todas essas características que nós falamos, essas qualidades, elas são qualidades inerentes do crente. E por que elas são qualidades inerentes do crente? Porque nós conhecemos a palavra de Deus. E através da palavra de Deus, nós sabemos o que Ele quer para a minha vida e o que Ele quer para a sua. E o que eu gostaria nessa noite é que Deus abençoasse a vida de cada um dos irmãos. E que os irmãos entendessem que apesar das mudanças, apesar das turbulências, apesar dos momentos difíceis, Deus está no controle. E você está no lugar mais seguro da terra, enquanto você estiver sob a proteção, sob os cuidados de Deus, dependendo de Deus para todas as coisas da sua vida. Não só os grandes movimentos, mas os pequenos detalhes da sua vida. Coloca na mão de Deus, coloca sob o olhar de Deus, que Deus vai abençoar a sua vida em todos os aspectos. Que Deus abençoe a vida dos irmãos e nos dê uma semana abençoada, uma semana guardada e uma semana protegida por Ele. Que bom ver os irmãos. Que bom ver os irmãos. E oro para que em breve nós possamos estar juntos, de maneira mais definitiva, mais próximos, com a igreja cheia, fazendo aquelas festas que são naturais do povo de Deus. Que Deus abençoe a vida dos irmãos, aqueles que estão em casa, que Deus abençoe a sua vida, te dê uma semana abençoada, em nome de Jesus.